Opa, então vamos lá, mais uma aula aí, agora é o módulo novo, módulo de expressões numéricas, beleza? Então a gente vai entender algumas coisas sobre expressões numéricas. Antes disso, eu gostaria muito que você resolvesse esse primeiro problema aqui de expressões. Por exemplo, 6 mais 4 vezes 5. Pausa aí o vídeo, tenta resolver esse negócio aí, rapidinho. Bom, imagine que você pausou o vídeo e tentou responder, isso é importante, tá? Vamos lá agora tentar entender, depois a gente resolve. Então, sempre que você pegar uma questão de concurso, lembrando que esse módulo é um módulo muito mais prático do que teórico, então a gente vai ver a teoria, a gente vai ver muita prática, a gente vai ver questões de concurso, questões na prática disso aqui, como isso aqui cai no concurso público, beleza? E como isso vai te ajudar, tá? Então, o que a gente precisa saber sobre expressões numéricas? Primeira coisa, é saber por onde é que eu vou começar, né? Como quase tudo na vida, a gente precisa saber por onde vai começar. Então, se eu estiver falando da minha ordem, tá? Então, se eu estiver falando de uma ordem a começar a resolver, a gente vai começar resolvendo sempre tudo que estiver entre parênteses, beleza? Então, tudo que estiver entre parênteses. Depois que eu resolver tudo que estiver entre parênteses, aí agora eu vou resolver tudo que estiver entre colchetes, beleza? Então, primeiro parênteses. Segundo lugar, eu vou resolver tudo que estiver entre colchetes, tá bom? E por último, então, resolver tudo que está entre parênteses. Depois, resolver tudo que está entre colchetes. Depois, resolvo tudo que está entre chaves, tá? Então, lembrando que nem toda expressão numérica vai ter esses três elementos ao mesmo tempo, tá? Então, pode ter um ou outro, mas você tem que saber a ordem, tá? Então, entre um parênteses e uma chaves. Primeiro parênteses, tá? Sempre primeiro parênteses. Então, em terceiro lugar, é isso aí. Então, sempre que eu estou falando sobre uma ordem, a ordem das coisas a ser feita, sabe? É como a receita de bolo lá. A sua receita de bolo, você deve ter uma ordem a seguir, né? Nem que seja jogar tudo no liquidificador e bater, né? Mas existe uma ordem para isso, né? Beleza. E das minhas operações, tá? Então, das minhas operações, o que é que eu faço primeiro? Das minhas operações, eu vou resolver primeiro tudo que for potência ou raiz, tá? Então, sempre que a gente encontrar uma expressão numérica que tiver uma potência ou uma raiz, sei lá, se tiver 2 ao quadrado, ou então se tiver raiz de 9, então a gente vai resolver primeiro isso. E o resto, copia de novo, não tem medo de perder tempo em expressões numéricas, porque a expressão numérica, às vezes um sinalzinho faz você errar o resultado completo lá no final, beleza? Então, primeiro, a gente vai resolver tudo que for potência ou raiz. Pronto, beleza. Segundo lugar, na minha expressão numérica, aí eu vou resolver tudo que for multiplicação ou divisão. Multiplicação ou divisão, tá? E se eu te perguntar, se eu tiver uma multiplicação e divisão, quem é que eu faço primeiro? A multiplicação ou a divisão? E aí, pensa aí com você, dá uma matutada. Eu aprendi lá na escola que era tal coisa que eu fazia primeiro. Bom, aí eu vou te dizer, tanto faz, tá? Então, quando eu uso esse conectivo eu dou essa ideia de alternância, ou um ou outro, então tanto faz. Então, se você tiver uma divisão, uma multiplicação, não sei como foi que você aprendeu, se disser, primeiro sempre a divisão. Não, você pode resolver primeiro a multiplicação e depois a divisão, tá? Fica a teu critério. Do mesmo jeito, potência ou raiz. Ou a potência ou a raiz, contanto que você comece por esses caras aqui. Depois que fez esse, aí você vai resolver esses aqui, tá? Então, beleza? Pronto. E por último, soma ou subtração, tá ok? Então, você vai resolver por último toda a soma ou subtração. Então, essa é a ordem que você tem que levar para os seus problemas de expressões numéricas, tá? E você tentar resolver ao máximo dessa forma, porque vai dar certo, tá bom? Então, explicado isso, vamos lá, vamos resolver estes problemas aí, tá? Lembrando, faz sempre resumo da aula. Depois da aula, você revisa o resumo da aula e diariamente você dá um jeitinho de tentar revisar, tá? Faz aí teu horário para você poder estudar diariamente, tá? Separa todo santo dia uma horinha para você poder estudar, nem que seja dividido, uma hora, meia hora português, meia hora matemática, mas não para, tá? Não para, fica constantemente estudando, tá bom? Então vamos lá, para essa expressão aqui, 6 mais 4 vezes 5, muita gente ia fazer o seguinte, ia fazer 6 mais 4 que vai dar 10, vezes 5 que vai dar 50. Mas não é essa a resposta, a gente acabou de ver que existe uma ordem para as minhas expressões. Então, por exemplo, eu posso resolver primeiro a minha multiplicação. Entre a multiplicação e a soma, quem é a prioridade? A multiplicação, beleza? Então vamos lá. Então eu repito esse cara aqui, ó, 6 mais 4 vezes 5 que vai dar 20. 20 mais 6 que vai dar 26, tá? Então a resposta é 26 e não 50, tá? Então, não é porque você não está resolvendo na ordem que apareceu, você está resolvendo naquela ordem que eu coloquei aqui no quadro, tá?
tanto da ordem quanto das expressões, beleza? Vamos lá, uma outra expressão aqui. Então eu tenho aqui, ó, 10 menos 3 vezes 3. Então eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Quem é a minha prioridade? A multiplicação. Então entre a subtração e a multiplicação, esse cara é a minha prioridade, tá? Então isso aqui vai ficar 10 menos 3 vezes 3, que vai dar 9. 10 menos 9, que vai dar 1. Prontinho. Então acabei de achar a resposta desse cara aqui, tá bom? Vamos lá, vamos para essa quarta aqui. Bom, agora apareceu aí um parênteses, né? Então vou me ater a resolver tudo que estiver entre parênteses. Então vou dar um destaque para esse cara aqui, ó. Para os meus parênteses. E agora, dentro dos parênteses, bom, é como se eu tivesse entrado nesse espaço. Bom, entrei nesse espaço e agora o que é que eu tenho para fazer aqui? Por onde é que eu começo, tá? Então, entre a soma e a multiplicação, sempre a multiplicação, beleza? Então vamos lá, eu repito esse cara aqui, ó. Vai ficar, ó, 4 mais 2 vezes 5, que vai dar 10. 2 vezes 5 vai dar 10, menos 3, tá bom? Então, já resolvi os meus parênteses? Ainda não, tá? Então agora ainda falta fazer uma soma aqui, tá bom? Então 4 mais 10, que vai dar 14, menos 3. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe ainda alguma operação a ser realizada aqui dentro? Não, ó, já fiz tudo que tinha para fazer, ó, somei, já fiz tudo que tinha para fazer. Se não tem nenhuma operação, também não faz mais sentido esses parênteses existirem, tá? Então a gente elimina esses parênteses, tá bom? Então vai ficar 14 que estava aqui dentro, menos esse 3 que está aqui fora, tá? 14 menos 3 que vai dar exatamente 11. Pronto, então seria essa aí a minha resposta, tá? Então espero que você tenha entendido. Continua, tá? Porque agora a gente vai começar a resolver outras mais bem elaboradas, tá? Então eu vou dar um tempo para você resolver, tá bom? Então separa sempre um tempo para poder estudar. Se o seu problema é tempo, dá um jeitinho, dorme um pouquinho mais tarde ou então acorda um pouquinho mais cedo, vai dar um jeito de estudar todo santo dia, beleza? Então, até a próxima aula. Tchau!